Programa Equilíbrio. Um oferecimento. Colégio C, o seu potencial levado a sério. Spa São Pedro, Spa Médico. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Equilíbrio. No programa de hoje falaremos sobre terceira idade e envelhecimento saudável. Aqui no estúdio, a geriatra doutora Paola Canineu vai esclarecer todas as dúvidas. E seguindo por essa linha, o Zé Carmona, da Training Center, fala sobre a aula de melhor idade que eles têm lá na academia. Tem mais, a dermatologista Cristiane Radaik ensina o uso correto do filtro solar, como e quando usar. E ainda a receita saudável de maionese direto do Spa São Pedro. Não saia daí, o equilíbrio está só começando. Bem, Fernanda, vamos lá começar mais uma edição do Equilíbrio e a gente já começa com esse tema, né? Falando sobre a terceira idade. No ponto de equilíbrio, a gente bateu um papo com o instrutor Zé Carmona. A gente pode falar que o Zé Carmona é um dos instrutores mais conhecidos da nossa cidade. Ele é da Training Center, figura já da cidade, super bacana, gente boa, alto astral, e vai falar pra gente sobre a importância da prática de atividade física também na terceira idade. Então vamos lá acompanhar Ponto de Equilíbrio com você, Zé Carmona. Olá pessoal, nós vamos conversar hoje sobre o trabalho com a melhor idade, também denominada terceira idade. Na verdade é um trabalho de atividade física que a gente pode fazer de diversas formas. A melhor delas é um trabalho orientado com um profissional da área de educação física, sempre com recomendação médica. O que a gente busca nessa área de melhor idade? A gente procura trabalhar sempre exercícios de equilíbrio, exercícios de força principalmente, que é quando o idoso tem alguma deficiência sobre isso. O melhor trabalho para se fazer seria o trabalho com peso, trabalho com musculação. Por quê? Porque além de você aumentar o tônus muscular, você aumenta a força muscular. E quando você faz um trabalho de força muscular, você tem uma troca de nutrientes com o músculo diretamente ligado ao osso, onde você tem um fortalecimento de densidade óssea, o que é muito importante para o idoso, porque evita quedas e facilita a vida do dia a dia. Com exercícios de ordem funcional, que seria os exercícios que o idoso trabalha no dia a dia, como sentar, deitar, se posicionar para pegar alguma coisa do chão, a gente trabalha exatamente os mesmos exercícios dentro da sala de musculação ou dentro de uma sala de aula. Aí varia de acordo com aquilo que você escolher ou aquilo que você puder fazer, sempre com algum tipo de restrição. Se tiver restrição, o profissional procurado deve respeitar esse problema que você tenha, para que a gente possa, no período do tempo, evoluir esse trabalho. E à medida que você tem uma regularidade dessa atividade física, você há melhor equilíbrio, você tem melhor força, você melhora no seu dia a dia, consequentemente, a sua saúde física, saúde mental, autoestima também melhora. Então o que a gente busca com a melhor idade dentro da atividade física é justamente facilitar a vida do idoso, facilitar com que ele tenha uma vida normal como qualquer outra pessoa. Existem algumas pessoas que têm receio de fazer o trabalho por estar a pessoa mais velha. Isso na verdade não existe, o que existe é o trabalho mal orientado. O que a gente precisa é buscar profissional orientado e capacitado para se fazer isso. Aí com certeza a tua vida deve melhorar muito, o seu dia a dia, a sua vitalidade e a sua longevidade com melhor saúde. Então, nós trabalhamos aqui na academia com um grupo de melhor idade,
há mais de 25 anos, a gente tem uma experiência considerável, onde nós nunca tivemos um trabalho de lesão dentro da atividade física, porque a gente respeita a individualidade de cada um. E aí o que eu estou dizendo é que vocês podem nos procurar, seria um imenso prazer nós mostrarmos o nosso trabalho para que você tenha uma saúde melhor e mais bem orientada. Obrigado. E esse foi o Zé Carmona, Fernandinha, participando aqui com a gente, muito legal, né? Então, e lá na Training Center eles têm uma aula especial aí para o pessoal da melhor idade, divertidíssima, animadíssima e que deixa muita gente mais jovem para trás, viu? Vocês estão deixando você para trás já ou não? Olha, eu tenho um senhor que faz bike comigo de 70 anos que me deixa para trás, eu garanto. Você vê que exemplo legal, então? Segue aí os conselhos do Zé Carmona, esse cara super bacana, um dos instrutores mais conhecidos aqui da cidade que participou com a gente no Ponto de Equilíbrio. É isso aí. E agora a gente vai para dica de beleza. A dermatologista Cris Radai vem agora ensinar o uso correto do filtro solar, exatamente. Todo mundo sabe que tem que usar, que não pode ficar sem, mas é assim, quando usar, quando reaplicar, a quantidade certa. Então, acompanha aí a dica da Cris Radai. Olá, espectadores! Estou de novo aqui no Equilíbrio, dando dicas sobre a beleza, saúde da sua pele. Meu nome é Cristiane Radai e eu estou aqui de novo para vir com essas dicas para você. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o fator de proteção solar, o filtro solar que a gente tanto recomenda. Os dermatologistas sempre insistem para os seus pacientes. Usa o filtro solar, reaplica o filtro solar. Mas por que ele é tão importante? Porque as radiações do sol, as radiações ultravioletas, as radiações infravermelhas, que são a sensação de calor, e a luz visível, elas produzem o fotoenvelhecimento cutâneo. Então a pele vai ter um envelhecimento acumulativo daquele sol, luz e calor que você tomou desde que era criança, desde que era pequeno. Esse efeito acumulativo ele vai se manifestar como linhas, como vasinhos, como manchas, como rugas e no futuro até como câncer de pele. Por isso que o filtro solar é o nosso aliado, tanto para combater o fotoenvelhecimento quanto para evitar o câncer de pele. Mas e como que a gente vai usar esse protetor solar? Então vamos combinar assim, onde você estiver coberto com roupa, você já está protegido porque a roupa funciona já como um bloqueador natural dessas radiações. Onde estiver descoberto, a gente vai ter que usar o protetor solar, que é um creme, que pode ser um gel também, que pode ser um sérum, aquilo que for mais adequado para a sua pele. Uma pele mais oleosa, a gente vai usar um gel. Uma pele mais seca, mais envelhecida, a gente vai usar um creme, que é um creme que tem uma quantia maior de ceramidas, maior quantidade de óleo. E a quantidade que a gente vai usar é muito importante. Para rosto, pescoço e o véu do decote, a gente usa uma colher de chá. Esse é o mínimo que a gente usa. Porque se a gente usar uma quantidade muito pequenininha, aquele fator de proteção solar que era 30, ele não vai ser 30, ele vai ser 10, ele vai ser 15. Então, para ter a eficácia que a gente quer, tem que ter a quantia certa. Então, a nossa dica de hoje é uma colher de chá de filtro solar como a medida ideal para você usar de manhã e reaplicar na hora do almoço. E se você quiser, pode misturar até aquela sua base favorita no creme e aplicar, que também já vai dar uma disfarçadinha e ajuda na proteção da pele. Essa foi a dica de hoje. Uma colher de chá de filtro solar. Até a próxima! Foi aí a dica da Cris Radai, que semana que vem tem mais, não perca! Muito bom, obrigado, Cris. Agora vamos falar de maionese saudável, Fernanda. Mariane Nagy está dizendo pra gente nessa próxima sequência aí que é possível produzirmos uma maionese saudável. Vamos acompanhar direto do Spa São Pedro. Olá, hoje a nossa dica de receita prática e saudável é a maionese light. Os ingredientes são 2 cenouras cozidas cortadas em cubos pequenos, 2 batatas cozidas cortadas em cubos pequenos, 4 ovos cozidos picados, cheiro verde, sal, orégano, água e vinagre. Bater no liquidificador metade da cenoura, da batata e dos ovos, com 1 colher de sopa de água e 1 colher de sopa de vinagre. Passar essa mistura para uma tigela e misturar ao restante dos ingredientes, finalizando com sal, cheiro verde e orégano.
Essa foi a nossa dica de hoje. Semana que vem voltaremos com mais novidades. Essa foi a Mariane Nagy, sempre aí inovando, trazendo receitas saudáveis pra gente. Hoje foi uma maionese. É isso aí, vamos apostar aí na receita. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a conversa é com a geriatra Paola Canineu. O tema é melhor idade e envelhecimento saudável. Não saia daí, é rapidinho. Deixe a correria de lado e venha para a saúde e qualidade de vida no Spa São Pedro. Aqui a alimentação é saudável e balanceada. E você conta com 35 tipos de terapias corporais, faciais e relaxantes. Banhos, cuidados com a pele, corpo, mãos, pés e cabelos. Tudo isso em uma área verde linda e preservada. Venha emagrecer, se cuidar e relaxar. Venha para o Spa São Pedro. Estamos de volta com Equilíbrio. E o programa desta semana vai falar sobre melhor idade e o envelhecimento saudável. A partir de agora a gente conversa com a geriatra Paola Canineu. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Faz um ano que você participou conosco desse programa para falar exatamente sobre esse tema. Esse mês agora de setembro, mês de outubro, são meses importantes aí para esse assunto, né, de envelhecimento saudável. Por quê, Paola? No dia 21 de setembro a gente comemora o Dia Internacional da Doença de Alzheimer, né? É uma doença cuja incidência e prevalência aumenta com o processo do envelhecimento. E dia 1º de outubro é o Dia Mundial do Envelhecimento, né? Então são 2 meses em que a gente tem mais conversas a respeito do assunto do envelhecimento. Discute-se mais sobre isso. E não só da doença em si, mas eu acho que mais do que discutir a doença de Alzheimer é discutir a prevenção, um diagnóstico precoce e formas de se viver de uma maneira em que você consiga prevenir ou até mesmo, se tiver uma doença na família, saber como cuidar e como manejar esse processo, que não é muito fácil, inclusive. Agora o importante mesmo, né, Paola, é aquele recado, né, de hábitos de vida saudável, né? Porque como você prepara a sua infância, adolescência, juventude, até no outro programa você citou isso, né? Que a gente, obviamente, começa a envelhecer a partir do momento que você nasceu, você já começou o processo de envelhecimento. Isso, até intraútero, o processo de divisão celular para que se haja crescimento e a formação do indivíduo já é um processo de envelhecimento celular também, né? Sim. Então, é sempre muito importante. E cada vez mais a gente escuta em congressos internacionais e novos congressos aqui mesmo no Brasil, de que doenças como hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia e o sedentarismo têm relação direta e íntima, inclusive, com a doença de Alzheimer, e não só por doenças cerebrovasculares, infarto ou doenças clínicas outras. Também a doença de Alzheimer é uma das doenças que está relacionada com doenças não bem controladas e, entre elas, doenças que a gente pode controlar com hábitos de vida saudável e até prevenir o aparecimento. A doença de Alzheimer, aliás, foi o tema, né, de um filme aí premiadíssimo, acho que levou mais de 30 prêmios, que foi Para Sempre Alice. Um filme super comovente aí, né? Então, o filme Para Sempre Alice, ele retrata uma doença de Alzheimer pré-senil. É uma doença que aparece antes dos 60 anos. E existe realmente, é uma história verídica, existem casos de demência de Alzheimer pré-senil, e essa em si tem um envolvimento genético muito mais importante, tanto que lá nos Estados Unidos existe já essa possibilidade de você fazer testes genéticos até para identificar os riscos, e os filhos dela acabaram fazendo 2, um tinha realmente alto risco, outra não, e uma terceira filha não quis fazer. Então é o retrato e na verdade o quadro clínico, né, o que manifesta é muito comum, é muito parecido realmente com o que acontece em pacientes depois dos 60 anos também. Perda da memória, principalmente. Agora, os cuidados, a gente está falando, obviamente, dos idosos, terceira idade e tudo mais, tal, mas na verdade, os mesmos princípios para quem está numa idade mais jovem, digamos, é o mesmo para quem vai para a terceira idade, ou seja, alimentação saudável, prática de atividade física regular, inserção social, isso né? É muito importante. A vida emocional também, tentar São estabilizar, pilares, né, não é? isso. A questão também
que a gente pode citar também, e a prevenção das doenças, né? Que através de todos esses fatores aí você vai se... O que é muito importante, a gente repete isso, é que cada fase que você está da vida, ela sofre interferência da fase anterior que você viveu. Sim. Então a gente traz da infância alterações que eventualmente, se você teve doenças na infância ou coisas não bem tratadas, isso vai refletir na sua adolescência e da adolescência para a idade de adulto jovem e assim por diante. E geralmente, a partir dos 40, o organismo da gente começa a envelhecer. Até os 20, a gente está em fase de construção, quer dizer, o nosso organismo está em formação. Dos 20 aos 30, ele passa numa fase assim de estabilidade, lógico, com mais desenvolvimento do que perda. A partir dos 30, 40 anos, a gente já começa a ter uma maior perda, lógico que de uma forma bem discreta e leve, e isso vai se intensificando. Estou falando da reabsorção óssea, eu estou falando da perda de massa muscular e de coisas que vão acontecendo progressivamente de uma forma fisiológica no nosso organismo. Então, isso é envelhecimento natural, fisiológico. Então, se você tem uma vida saudável que começa desde a juventude e vem saudável, praticando atividade física regular, se alimentando de uma forma mais adequada possível, sem excessos de carboidrato, de açúcar refinado e outras substâncias, além do que, se você tem um hábito de não fumar, né, de ingerir bebida alcoólica de uma forma muito suave, né, sem abusos, você pode chegar à terceira idade, após os 60 anos, de uma forma muito mais saudável, né? Agora, com o passar da idade, a gente tem a impressão que as pessoas costumam ficar um pouco mais teimosas, né? Inclusive, uma amiga minha estava comentando ontem, ela tem um pai que já está com 80 e ela está tendo uma dificuldade para lidar com esse pai, né? Isso realmente acontece ou não é com todo mundo? Isso é muito individual, mas o que é fato é que nós todos, se a gente for perceber a nossa atitude ao longo da vida, a gente percebe que quanto mais velho a gente vai ficando, a gente vai exacerbando algumas características da vida jovem. Você é mais jovem, você trabalha, você tem família, você tem que se adaptar, até do ponto de vista de humor e de personalidade, às situações, para você ter um trabalho mais tranquilo, para você conviver melhor em sociedade. Na medida que você vai ficando mais velho, você vai realmente intensificando características, teimosia, a pessoa pode ser um pouco mais impaciente do que ela era antes, né? Então, são características de personalidade que a pessoa sempre teve. Agora, tem que sempre tomar muito cuidado, porque existem situações em que pode haver uma mudança de personalidade, umas características de comportamento que não são muito comuns ou que a pessoa não tinha. Aí é importante procurar uma avaliação médica e de um geriatra ou de qualquer clínico que tenha uma visão e que tenha uma preocupação com o processo de envelhecimento para determinar se isso é realmente só um envelhecimento normal ou se já existe alguma patologia que possa justificar. Quando é que você acha que, por exemplo, muda muito? Então, existe uma demência que a primeira característica ou as primeiras características que vão aparecendo são alterações de comportamento, né? E até mesmo mudança de personalidade. Então, é uma situação que tem que ser avaliada por alguém que tem experiência. Não estou dizendo que esse é o caso, na verdade. É difícil de lidar porque são alterações de geração. Ele é de uma outra geração. 80 anos, era uma época em que ele era adolescente, jovem, adulto, não existia celular, não existia computador, não existia essas mídias sociais e essa velocidade de informações. Então, de repente, há mais uma dificuldade nessa relação intergeracional, né, do que realmente uma piora da característica dele. Né? Tem que ver o quanto nós jovens temos tolerância também para, de repente, conversar, porque o idoso adora conversar e com 80 anos ele tem as histórias para contar e tudo mais. Tá muito bom esse papo aqui com a doutora Paola Canineu, geriatra, falando sobre o envelhecimento saudável. A gente faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho voltamos com mais aqui no Equilíbrio. Deixe a correria de lado e venha para a saúde e qualidade de vida no Spa São Pedro. Aqui a alimentação é saudável e balanceada. E você conta com 35 tipos de terapias corporais, faciais e relaxantes. Banhos, cuidados com a pele, corpo, mãos, pés e cabelos. Tudo isso em uma área verde linda e preservada. Venha emagrecer, se cuidar e relaxar. Venha para o Spa São Pedro. Já de volta com Equilíbrio pela ITV, hoje falando sobre envelhecimento saudável.
Aqui no estúdio, a geriatra a doutora Paola Canineu vai esclarecendo esse assunto para a gente que é cada vez mais presente no dia a dia. A população está tendo maior expectativa de vida. Nesta questão de falarmos a terceira idade, a partir de qual data é a terceira idade? Existe diferença de país para país? Por exemplo, no Brasil é de um jeito, nos Estados Unidos é de outro, na Europa é de outro, na África, na Ásia, como é que é? Tem alguma diferença disso? Existe uma divisão que nós usamos aqui no Brasil, que o idoso, ele, inclusive perante a lei, ele é considerado idoso a partir dos 60 anos. Nos países desenvolvidos, Estados Unidos e países da Europa e de outros continentes, 65 anos seria a idade considerada idoso, a partir dos 65 anos. E até um padrão questionável, né? Porque a gente vê hoje pessoas com 60, 70 anos, né? No amplo ali... Superativas, trabalhando. A gente está falando aí de gerações, né? Então, a nossa geração que brincava na rua, que tinha hábitos mais saudáveis, e geração, assim, dessa criançada mais nova que está mais acostumada já agora a ficar com videogame. O entretenimento está nas mãos. Você que tem filho, Sim. Você que tem filho, enfim. Garantir uma qualidade de vida para chegar num futuro, enfim, sem doenças, tendo mais condições aí de estar... aos 70 anos, como o senhor que faz bike ao meu lado, numa mais ativo, né? Mais ativo. Na verdade, aí eu vejo que tem algumas situações que a gente pode pontuar, né? Essa geração que hoje tem 70 anos é uma geração que, quando nasceu, a expectativa de vida era muito menor do que é hoje. Então, eles nunca esperavam que iam chegar aos 70 anos. E muito provavelmente é uma geração que não ouvia falar tanto de prevenção como a gente fala hoje, de alimentação saudável e do quão importante é a atividade física. E esse senhor, por exemplo, de 70 anos, eu não conheço exatamente a história, mas muito provavelmente ele não é uma pessoa que começou a fazer exercício jovem, provavelmente ele começou agora, né, ou há pouco tempo. E a gente já tem essa nova... etapa de idosos que tá surgindo, gente que começou mais tarde, sim, um processo de cuidado com a saúde, mas que vem acompanhando a história que se fala de uns anos para cá, muito sobre melhora de qualidade de vida, melhora de alimentação, atividades físicas no geral e tal. E nós temos essa nova geração de crianças que vão envelhecer daqui uns 40, 50, 60 anos e que nós não sabemos exatamente o que vai ser. Eu acho que ao mesmo tempo que a gente fala de alimentação saudável, de estilo de vida saudável, ao mesmo tempo é uma geração que fica mais presa dentro de casa, nos celulares da vida. Apesar que talvez caçando Pokémon não seja assim tão ruim, porque pelo menos faz essas crianças saírem de casa e andar, né? Então vamos criar criar um projeto de colocar essas crianças a andarem em lugares mais adequados ou mais seguros, que de repente pelo menos eles não ficam sentados no sofá fazendo essa procura. Agora, doutora Paola, a partir de que idade é recomendado que a pessoa comece a procurar um geriatra? Na verdade, desde que nasce. Depois que você saiu do pediatra, você já pode procurar. Vai para o pediatra, que cuida de adolescente, e depois. Na verdade, as pessoas as mulheres vão ao seu ginecologista desde muito cedo, e os homens que procuram muito menos e deixam para ir mais tarde. Eu consideraria, a partir dos 45 anos, uma boa idade para você procurar, não precisa necessariamente até essa idade procurar um geriatra, você pode procurar bem um clínico geral e tal. Os 45, 50 anos seria já uma idade legal para começar a enxergar o seu processo de envelhecimento que vai surgir mais para frente e poder prevenir ou identificar patologias ou situações que podem atrapalhar ou que podem acontecer mais para frente algumas doenças. Agora, nem todo mundo sabe o que faz o geriatra, então vamos explicar, né, para quem está em casa, está assistindo aqui, a gente está inclusive fazendo um videozinho rapidinho ao vivo. O que faz o geriatra? Então, por que essa necessidade de quanto antes prevenir, melhor? A gente já falou sobre o envelhecimento saudável, o envelhecimento bem-sucedido, que é chegar aos 60 e passar dos 60, chegar aos 70, 80, 90, e quiçá 100 anos ou mais. Bom, qualidade de vida está inserido no como você enxerga a sua vida e como você quer chegar
né? Eu imagino que, até para mim mesma, envelhecer com saúde, envelhecer com qualidade seria poder chegar a uma idade avançada com a autonomia e a funcionalidade, a capacidade de me virar sozinha, preservados. Então isso é um foco importante de qualidade de vida. E o geriatra nada mais é que um clínico que estuda o processo de envelhecimento, que atua no processo de envelhecimento e trata ou trabalha com as doenças que são doenças que vieram ao longo da vida ou que aparecem depois dos 60 anos e cuida desse paciente para que ele tenha um envelhecimento de forma saudável, tratando as doenças que aparecem, tratando de doenças já existentes e aconselhando, cuidando, orientando e acompanhando em todo esse processo. Perfeito, né, Fernanda? Última dúvida. Que conselho você tem que dar? Um conselho para quem está nos assistindo. Um conselho assim principal. Qual é? Alimentação, para quem não fuma, enfim, para quem está praticando atividade física, qual é o principal conselho? O meu principal conselho é, primeiro, vamos entender que é possível a gente envelhecer e que se passar tudo bem em todas as fases da vida, nós chegaremos lá, né? Então todos nós temos uma grande chance de envelhecer. E pensar sempre de que forma eu quero envelhecer, de que forma eu quero chegar aos meus 80, aos meus 90 anos, né? E já que eu quero chegar bem, funcional, com autonomia, preciso cuidar de tudo que possa interferir nisso. Então, a qualidade de alimentação, atividade física, uma vida social muito saudável, contatos, né? O isolamento é uma coisa extremamente perigosa, cuidar das doenças existentes, prevenir as doenças que eventualmente você tenha alguma chance de ter, porque existe um histórico familiar. E ter sempre projetos, né? Sempre. Sempre sonho, projetos, é uma né? coisa que você sempre deve ter e buscar alcançar. Buscar chegar naqueles pontos que você colocou na sua vida como objetivos e ter uma vida social, uma vida em família sempre muito saudável. Muito bom. Doutora Paola, a gente agradece a sua obrigada. Participação aqui, sempre Eu que agradeço. uma Muito simpatia obrigada. Esclarecedora com a gente, essa calma, né, para atender os pacientes, ela consegue transmitir para a gente aqui também nessas explicações super transparentes aqui de como conquistarmos um envelhecimento saudável. Muito obrigado. Se Deus quiser, todos conseguiremos envelhecer com saúde, né, Valdir? Seguindo os conselhos da doutora Paola. Isso. Que não demore um ano para você voltar para o equilíbrio Eu agora. estou sempre à disposição, sempre muito honrada de participar. Muito obrigada. E a gente agradece a participação da doutora Paola Canineu, que esclareceu como termos um envelhecimento saudável. Na próxima terça-feira, a partir das 22h30, mais um programa inédito aguardando por você aqui na ITV, falando sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar. Lembrando que você pode assistir aí todos os programas no nosso canal do YouTube, aí também no Facebook. Uma ótima semana, um beijo grande e até mais. Até mais, tchau, tchau. Programa Equilíbrio. Um oferecimento. Colégio C, o seu potencial levado a sério. Spa São Pedro, Spa Médico.